Graça e paz, irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, para juntos cultuarmos a Deus, como já temos feito através das músicas, das orações. Vim bem acompanhado, não só da minha família, como também dos irmãos ali da comunidade, família do Kleber, do Ailton, do Alan. Depois os irmãos vão ter o prazer também de conhecê-los. Nós estamos com o propósito de falar para os irmãos sobre o entendimento bíblico do que é conversão. E eu queria, mais uma vez, orar a Deus para que Deus nos dê graça e sabedoria e compreensão da palavra. Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra, vamos falar de verdades eternas. E somente pela operação do Teu Espírito Santo, da Tua graça em nós, que nós podemos não somente compreender, mas obedecer, praticar, clamando por misericórdia, reconhecendo a nossa total incapacidade de seguir ao Senhor. Mas confiamos unicamente no Teu Espírito, na Tua palavra, que nos dá vida, nos guia, nos alimenta, nos fortalece e nos dá esperança da vida eterna, que é o Senhor mesmo. Ser com todos aqui para que nós possamos ser alcançados pela Tua santa palavra, que é poderosa, ela é viva, ela sempre fala conosco, ela é sempre eficaz, ela é eficiente, ela atinge o propósito para qual o Senhor nos deu. Que seja assim hoje com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Joelson falou que eu tenho até as 2h30, né? Mas os irmãos podem ser o que quiser. Vamos lá. O entendimento bíblico sobre conversão. E eu já fiquei pensando nesse tema. Por que o entendimento bíblico sobre conversão? Porque há um entendimento não bíblico do que seja conversão. Você e eu já nos deparamos com muitas pessoas que se declararam convertidas, que dizem convertidas, mas você não vê nenhuma mudança na vida deles, você não vê nenhuma transformação. Há uma falsa conversão no mercado gospel, no mercado evangélico, na maioria das igrejas aí. Você pode ver isso na internet, você pode ver isso em livros, você pode ver isso em toda a esquina. E como tudo que existe, há a falsificação. Existe a falsa conversão, existe o falso arrependimento, existe a falsa piedade, existe a falsa conversão, existe tudo. Satanás, ele tenta, a partir do original, que é o que Deus faz, como ele não tem poder de criar nada, Deus é o Criador, ele tenta perverter, confundir, ofuscar aquilo que Deus criou. Então, a mensagem bíblica sobre conversão ela é importante, porque talvez ela vai corrigir muitos preconceitos que nós temos, muitos conceitos do que seja conversão. A gente avalia a conversão apenas como algo externo, né? Costumes, fazia isso, não faz mais, ia para tal lugar, não vai mais, e a gente começa a ter uma confusão. O que realmente é uma conversão? Quem opera isso? Ela é necessária? Quem precisa de conversão? Quais as evidências de uma verdadeira conversão? Quem que opera? É a vontade de Deus? É a obra do homem? Será que nós podemos ter evidências de uma verdadeira conversão ou não? E um texto que eu queria ler com os irmãos de início é Atos 3,19, que diz assim, Atos 3,19, a palavra de Deus diz assim: todos acharam? Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Gravem essas expressões, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Eu queria que Deus nos falasse ao coração e nos corrigisse, para que nós não creiamos no que é falso, mas que nós nos apeguemos à verdade. E que você avalie a sua vida à luz da palavra de Deus, para ver se essas evidências estão, como eu também tenho feito diante do Senhor, para que cada vez mais
nós sejamos guiados não por falsos profetas, não por pregadores coaches, não por autoajuda, que dizem apenas venha do jeito que você está e continue do jeito que você veio. Isso não é conversão. Sim, nós vamos a Cristo do jeito que nós estamos, mas há sempre uma transformação. As pessoas querem mudar. As pessoas querem mudar. Elas querem mudar de emprego, elas querem mudar de aparência, elas querem mudar financeiramente, elas querem mudar de cidade. E isso existe porque há de certa forma, um descontentamento com a situação e há uma esperança de melhora. Por isso que as pessoas querem mudar. As pessoas querem mudar de cidade porque talvez tiveram problemas ali, querem crescer, querem mudar de emprego, querem mudar de aparência. Há um desejo no ser humano de mudança. Mas será que é isso que é conversão? É apenas eu sair geograficamente de um lugar? As pessoas podem mudar de cidade, podem mudar. As pessoas estão fazendo até a harmonização facial e mudam completamente, mas continuam na mesma essência. Há um desejo no ser humano de mudança. Mas essa verdadeira mudança espiritual, nenhum ser humano consegue alcançar por conta própria. Você pode mudar, você pode tentar melhorar, você pode fazer promessas que você e eu não vamos conseguir alcançar essa mudança. Então, nós vamos falando de uma mudança genuína, que só vem do Espírito Santo. Por que a Bíblia fala de conversão? Por que o ser humano precisa dela? Esse é o primeiro ponto, de forma geral. Por que o mundo precisa ouvir sobre conversão? Porque o mundo está caminhando para o inferno. As pessoas que não conhecem a Deus, elas estão perdidas em seus pecados. Elas estão caminhando numa direção que elas não têm noção do fim que o espera, que é a condenação, que é o juízo de Deus. Então, todo o ser humano, eles estão caminhando numa direção. E a Bíblia diz que esse caminho é largo, ele é espaçoso. Você pode levar a sua vida do jeito que você quiser. Disse que no inferno as pessoas todos que estão ali vão estar dizendo, eu vivi do jeito que eu quis. Eu fui caminhando, fiz a minha vida, guiei a minha vida do jeito que eu quis. E a Bíblia fala de conversão porque se Deus não agir, nós continuamos perdidos. Ou seja, nós estamos caminhando para a perdição e nos divertindo isso. Nós estamos ignorantes com a nossa própria situação. E se Deus não agir, o ser humano continua caminhando teimosamente e obstinadamente contrário ao que Deus quer. Por isso que a Bíblia, o Evangelho, significa boas novas. E se é boas novas, há uma notícia triste por trás disso. Se você ler o capítulo 1, 2, 3 de Romanos, tantos outros que a Bíblia diz, você vai ver que a situação do ser humano é terrível. Está perdido em seus pecados, está caminhando contrariamente a Deus. Está ignorando a Deus, está rejeitando o Criador, está vivendo do seu jeito. Está perdido, está como a Bíblia de Paulo fala em Efésios 2, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, vivendo do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que me agrada, ignorando que existe um Deus, um Criador, ignorando que Ele enviou seu Filho para morrer por pecadores como eu e você, ignorando que nós somos pecadores, que a Bíblia diz em Gênesis que nós pecamos, que a Bíblia confirma em Romanos que todos pecaram em Adão. As pessoas ignoram isso, e então elas não veem necessidade de conversão. O mundo não vê. Se você for não sair fora, você quer mudança? Quero. Eles vão falar, eu quero mudança financeira, quero mudança de saúde, quero mudança de tudo. Você quer uma mudança interior do seu coração? Não, não precisa. Porque o pecado nos faz ver necessidade em todas as mudanças, menos na principal, que é o nosso relacionamento com Deus. As pessoas estão em rebelião contra Deus e não se dão conta disso. Paulo diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Você fala do Evangelho, você lê a Bíblia, e se Deus não agir, as pessoas olham para a sua cara, legal. No máximo eles vão falar assim, pô, legal, gostei. Vira as costas e continua vivendo do mesmo jeito. A palavra diz que nós estamos mortos espiritualmente, surdos para com Deus, cegos para com a verdade. Essa é a situação de todos aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. E por isso que a palavra conversão, que é convergir, que é mudar de direção, ela é necessária para a humanidade. Mas tem um porém. Nós não temos condições
de nos convertermos. Nós não temos condições de, por nós mesmos, nós atendermos ao chamado de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Tudo bem, você pode estar convencido, tudo bem, falar de conversão para o mundo aí fora é muito importante, é mesmo. Nós vamos ver o que é essa conversão. Mas por que falar de conversão na igreja? Por que falar de conversão dentro da igreja? Eu digo não só dentro da Igreja Batista Reformada de Cambará, como na comunidade cristã de Londrina, como qualquer outra igreja. Por que nós temos que falar de conversão dentro para pessoas que estão reunidas, ouvindo a palavra toda semana? Porque nós achamos que o fato de alguém vir à reunião, ele está convertido. Então as pessoas, não precisa falar de conversão para quem já vem na igreja. Nós confundimos as coisas. Se há um lugar que nós precisamos falar de conversão, também é dentro da igreja. Porque, infelizmente, a maioria, milhares de pessoas estão ouvindo o Evangelho toda semana e não tem desejo nenhum de praticar aquilo que estão ouvindo. Milhares de pessoas estão ouvindo, é o que a Bíblia fala em Tiago, bons ouvintes. As pessoas acostumaram a ouvir, acham importante ouvir, gostam, trazem os filhos, acham importante, o clima é bom, a mensagem é legal, músicas boas, os irmãos são fraternos, mas continuam vivendo do mesmo jeito. Então, falar de conversão dentro da igreja não é desperdício, é fundamental. Não é pescar em aquário, como alguém diz, aqui todo mundo já está salvo. Como a gente sabe? Como nós sabemos que dentro das igrejas, todo domingo, todo mundo que está ouvindo já foi regenerado, já foi convertido. Sabe por quê, meus irmãos? Houve um tempo em que quando você falava que você era cristão e eu falava que era cristão, já existia uma mensagem, essas pessoas eram conhecidas como quem ama a Bíblia. Eles eram até ridicularizados. Há várias pessoas que conhecem a Bíblia, que lê a Bíblia, que têm uma vida diferente, quer ser certinho. Por isso o apelido aos puritanos. Lá no passado. Esse aqui é seus puritanos, quer ser os puros. Havia uma diferença na vida das pessoas. Sempre houve joio no meio do trigo, isso é claro. Mas houve um tempo em que quando alguém se declarava cristão, era claro, essa pessoa, ela segue uma vida diferente. O padrão dela é Deus. A regra de vida dela é a palavra de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, você fala se é cristão, é um leque desse tamanho. O cara fala que é crente, não conhece nada da Bíblia, não sabe nada do que é santificação, não sabe o que é perdão dos pecados, não tem convicção de que é um pecador miserável diante de Deus. Ele acha que ele precisa de uma ajuda, que Deus veio para me dar uma ajuda, que eu era bom, mas estava ali patinando na vida, e Deus veio e falou assim, vai rapaz, vai que você tem tudo pela frente. E é isso que é ensinado, um falso evangelho, onde as pessoas passam a confiar nelas mesmas, onde elas acham que não, eu preciso melhorar um pouquinho, eu preciso mudar algumas coisinhas na minha vida aqui, e as pessoas rejeitam. Hoje em dia você fala que você é evangélico, que você é cristão, as pessoas falam, é igual todo mundo que está dizendo aí, eu tenho parentes que não são cristãos, e falam, mas espera lá, isso aí é igual esses que vê na internet, esses bandos de safados que arrancam dinheiro dos outros, que ficam mentindo, e vendendo promessa falsa, porque todos eles aí se dizem cristãos também, todos eles começam um culto lendo a Bíblia. E hoje é uma confusão geral do que é ser cristão, do que é ser alguém realmente que foi convertido. E agora eu queria começar então a dar uma distinção aqui do que é conversão e regeneração, porque nós temos que tratar sobre isso. E eu tenho que falar para vocês que a conversão não é o início. A conversão não é o início da vida cristã. Nós às vezes confundimos. Nós até falamos, no início da minha vida, quando eu me converti, eu quero cavar um pouquinho mais fundo o conceito cristão, o conceito bíblico de conversão. Não é que seja totalmente errado isso, mas nós ignoramos, porque nós atribuímos conversão quando alguém mudou. Aquela pessoa mudou, dá para ver que ela mudou, então ela se converteu. O pastor Heber Júnior diz assim, a obra do Espírito aplicando-nos a salvação conquistada por Jesus não começa na conversão. Os irmãos conhecem a parábola do semeador. Nós podemos dizer que
A vida é aquilo que apareceu acima do solo? Não. A vida começou debaixo da terra. Então, conversão é quando nós vemos a planta acima do solo. Regeneração é a vida que estava na semente, que ninguém ainda tinha percebido. Eu vou concluir a ideia, vocês vão concordar comigo, porque é o que a Bíblia ensina. O que nós vemos, a conversão, são os efeitos da regeneração. Ninguém tem condição de se converter. Sim, a conversão ela é real. A regeneração é a implantação da vida. E muitas vezes ninguém vê isso. Mas a conversão, meus irmãos, ela é resultado, consequência da regeneração. Todos que foram regenerados pelo poder do Espírito vão evidenciar a conversão. Por isso que existe falsa conversão, porque não houve regeneração. A pessoa fala, cara, esse cara converteu. Começou na igreja, parou de fumar. Tá fazendo isso. Aí daqui a pouco você vê, cara, não converteu, cara. Ele voltou para a mesma coisa, ou ele vai na igreja também, mas não mudou nada. Porque a gente pensa que conversão é mudança. Ela é mudança, só que para ela ser real, ela tem que vir da regeneração, quando Deus implanta a vida. Senão, é uma falsa conversão. Vocês já ouviram falar de falsa conversão? A pessoa que chega na igreja, ela quer mudar o mundo. Ela fala, gente, converteu, ela quer mudar, ela quer... Você fala, calma, espera. Porque existe a conversão emocional. A pessoa passa por um problema de saúde, e aí ele vem para a igreja, e de repente ele melhora. Aí ele para de vir na igreja. Ele estava usando aquilo para ver se ele resolveu um problema dele. Problema financeiro, o cara está quebrado. Aí de repente ele consegue recuperar financeiramente, se afasta da igreja. Na verdade ele estava querendo procurar um negócio para resolver um problema dele. Regeneração, meus irmãos, é o que o Espírito Santo faz internamente no nosso coração e que ninguém ainda vê. Deus pode ter regenerado algumas pessoas perto de você que você ainda não percebeu, sabia disso? Tem casos que a regeneração e a conversão elas são bem simultâneas. Tem casos que não são tão simultâneas no nosso tempo. Deus, às vezes, ele regenera alguém, ele implanta a vida no coração da pessoa, mas nós ainda não percebemos externamente isso. É gradual. A vida está nascendo ali. Mas nós não percebemos. Então, conversão é a implantação da vida. A regeneração é a implantação da vida. É aquilo que o Espírito Santo faz na vida dos eleitos. Naquelas pessoas que Deus já elegeu antes da fundação do mundo, salvação objetiva, não tem como escapar disso. No tempo, o Espírito Santo, aquilo que o Pai elegeu antes da fundação do mundo, aquilo que o Filho veio fazer dando a sua vida, e aquilo que o Espírito Santo é obra da Trindade, opera no tempo e no espaço na nossa vida, é aquilo que Deus já separou antes da fundação do mundo nos eleitos. Agora o Espírito Santo, no nosso tempo, ele opera a regeneração em quem já foi eleito. Mas no nosso tempo nós não sabemos, por isso que nós temos que pregar o Evangelho para todo mundo. Você não sabe quem que é. Eu não sei quem são. Tem pessoas que falam, rapaz, isso aí só falta converter, e nunca vai converter. Tem que falar, nossa, isso aí não tem jeito, depende de Deus alcança. Porque é Deus quem age, é Deus quem faz a obra. Então, vamos dizer assim, que a soteriologia subjetiva, ela acontece com cada um de nós. A subjetiva não é o que aconteceu na eternidade. Aquilo foi o objetivo. Deus já fez a obra. Deus já elegeu antes da fundação do mundo. Mas no tempo agora o Espírito Santo vem aplicando aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Então a salvação na Bíblia é obra da Trindade. Deus Pai nos elegendo antes da fundação do mundo. Deus Filho garantindo a salvação, dando a sua vida pelos eleitos, para aquele que o Pai deu. Lembra que João fala muito sobre isso. E o Espírito Santo é quem aplica essa obra antes da fundação do mundo no nosso tempo, nos nossos corações. Então é sempre, por isso que nós dizemos que nós somos salvos pelas obras do Pai, do Filho e do Espírito, não nossa. Uma vez eu lembro que o professor falou assim para nós lá, nós somos salvos pelas obras, a metade arrepiou. Falou, pelas obras de Deus, não pelas nossas. Deus fez a obra em nós. Efésios 2 fala isso. Ele nos deu vida, isso é regeneração. Ele nos deu vida.
Aí depois fala que nós andávamos como os demais, mas não andamos mais. Nós vivíamos como viviam os gentios, mas não vivemos mais. Então a conversão é isso. Mas primeiro tem que haver vida. Se não houver vida, é moralismo, é religião, é legalismo, é mudança de hábito, não vai mudar nada. É enfeitar um defunto. Moralismo é enfeitar um defunto. Ele continua morto nos seus delitos e pecados, mas você coloca uma roupinha mais bonita nele. Você deixa ele mais apresentável para a sociedade. Olha aqui. Mas não tem vida espiritual. Ele não está reconciliado com Deus. É só Cristo que faz isso. Então, por isso que a regeneração, vamos dizer assim, ela precede, ela vem antes da conversão. Não sei quanto tempo, tem vezes que é meio que simultâneo. Mas na ordem da salvação, a regeneração, ela tem que acontecer para que a pessoa expresse a conversão. É isso que nós temos que entender. Efésios 2 diz isso. Por exemplo, Paulo, nós lemos lá em Atos 9, a conversão de Saulo, quando Deus o alcançou, quando ele estava indo para prender cristãos no caminho de Damasco, e de repente acontece aquilo, ele cai por terra, fica cego. Quem ia para matar tem que entrar de mão dada, e os irmãos conhecendo, e lá Deus fala para Ananias falar com Paulo, vai à rua direita e vai atender um homem chamado Saulo, e ele está orando. O primeiro sintoma de um convertido é querer falar com o pai. Ele está orando. Só que ali foi a evidência externa que aconteceu. Mas os teólogos entendem que desde quando Saulo estava no apedrejamento de Estevão, no capítulo 7, Deus já estava tratando o coração dele. Por isso que nós lemos em Atos, falando assim, duro é você ficar dando coice contra os aguilhões, recalcitrário contra os aguilhões. Como se Paulo já tivesse incomodado com a verdade e estivesse querendo dar coisa, evitando isso. E aí, de repente, Deus vai lá e faz a obra externa. Todo mundo viu. Mas Deus, antes disso acontecer, meus irmãos, Deus já tinha dado vida no coração dele. Senão um morto não tem como mudar o caminho, se não houver vida nele primeiro. Por isso que as pessoas pensam que conversão é só parar de fazer uma coisa e começar a ir para a igreja. Se Deus não fizer essa obra no coração, ninguém para de fazer nada. Você pode tentar tirar um hábito. Eu parei de fumar porque faz mal para a saúde. Eu conheço muito ateu que não bebe, não fuma e não faz nada. Tem uma vida ali com a família dele, tá? Não tem grandes vícios. Está salvo porque ele não bebe, não mata e não fuma? Não. Necessariamente, se Deus não o alcançar. Então, quando você e eu manifestamos mudança, meus irmãos, pode saber que já houve regeneração ali dentro no coração. Deus já deu vida no seu coração e no meu. E assim com todo mundo. Senão ninguém vai mudar o caminho. Ninguém vai mudar o caminho. Existe uma relação causal entre regeneração e conversão. É isso que eu quero que vocês entendam. A obra de Deus no coração muitas vezes não aparece visivelmente para nós. Mas no momento, mas ela sempre vai resultar em conversão, em mudança. Não é possível ninguém se voltar para Deus se Deus mesmo não dá vida para essa pessoa. Conversão, meus irmãos, quando você está indo para a estrada, quando você está numa rodovia e você vê uma placa escrito conversão, qual que é o símbolo? Uma seta para cá, né? Opa, não é assim, vira um pouquinho. Opa, para de ir para lá, meu, e vem para cá. Conversão é 180 graus. Eu andava por um caminho, fazendo a minha vontade, a vontade dos pensamentos. Agora não. Agora eu luto contra isso. Agora eu quero vir para cá, quer fazer a vontade de Deus. Mas quem de nós consegue fazer isso se Deus não der vida no coração primeiro? Ninguém, meus irmãos. Então, a regeneração, ela dá vida para quem está morto nos pecados. Como Efésios Paulo fala, Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a regeneração. A conversão é o resultado disso. Então, sem regeneração, é impossível crer em Cristo. Concordam? Sem o agir de Deus, sem Ele regenerar, sem Ele dar vida, é impossível alguém crer em Cristo e manifestar isso na conversão. Concordam? Mas também tem outro lado, meus irmãos. Com a regeneração, é impossível não haver conversão. Porque o chamado de Deus é eficaz. Quando Deus dá vida, ninguém resiste. Então, é impossível alguém demonstrar uma conversão verdadeira se não houver uma regeneração no coração, vida. E é impossível alguém que teve uma regeneração não demonstrar isso na sua vida. Martin Lloyd Jones diz assim, o que queremos dizer por conversão? Olha só o que ele diz.
é o primeiro exercício da nova natureza, na suspensão de velhas formas de vida e no início de uma nova vida. É a primeira ação de uma alma regenerada. Veja que Martilhão disse, a conversão é a primeira ação de uma alma que foi regenerada. Ele converte seus caminhos. Por isso que o texto de Atos diz assim, convertei-vos os vossos caminhos. É uma palavra para mim e para você. Deus não vai converter por você. Deus vai te capacitar. O Espírito Santo vai agir no seu coração e você não tem como não converter. Você não tem como deixar aquele seu caminho de pecado. Não é porque eu vi, não é porque eu sou bom, não é porque o Espírito me deu vida. Agora eu sou uma nova criatura. Lamentações de Jeremias 5:21 diz assim, Senhor, converte-nos a ti e seremos convertidos. Veja que é tanto uma graça de Deus como uma responsabilidade, como no caso do arrependimento. É Deus que se arrepende por você ou Deus que manda você se arrependa? Se arrependa, arrependei-vos. Quando João Batista começou o ministério dele e Jesus, que Jesus falou? Arrependei-vos dos vossos pecados. Como assim? Quem consegue se arrepender se Deus não der? Se não Deus não agir no coração, não capacitar, não der vida? Ninguém. Mas quando Deus faz, a responsabilidade é nossa. Vamos dizer assim, meus irmãos, regeneração é a implantação da vida. É como a concepção da gravidez. Tem pessoas que não sabem que estão grávidas, às vezes. É a regeneração. Foi implantada uma vida dentro da pessoa. A conversão é o filho no colo. Todo mundo viu. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Mas por que está vendo? Porque Deus deu vida no coração. Porque Deus agiu, Deus regenerou. E o resultado natural é uma nova vida. Não é eu que me dou vida. A Bíblia nunca diz para nós, procure se dar vida, procure achar um jeito de se salvar. A Bíblia aponta para a cruz, aponta para o Salvador, fala, Ele nos deu vida. A vida é uma dádiva de Deus. A salvação, a regeneração é dada. Ninguém fez por merecer, ninguém negocia isso com Deus. Ninguém negocia isso com Deus. Todos os que realmente se voltam para Cristo é porque foram regenerados por Cristo. Essa é a essência da conversão. Mark Dever diz assim, meus irmãos, a verdadeira mudança de que necessitamos é esta conversão de adorarmos a nós mesmos para adoração a Deus, de sermos culpados em nós mesmos diante de Deus para sermos perdoados em Cristo. Essa é a mudança que nós necessitamos. É você parar de viver para você mesmo, do seu jeito. Como Paulo diz que os filhos da ira vivem fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fazer a vontade do que você quer, ou seja, em outra linguagem que o pessoal ensina aí, siga o seu coração, é ser filho da ira, porque o nosso coração é enganoso, é pecaminoso. E Paulo diz assim, quem está fazendo a vontade da carne e dos pensamentos são aqueles que não foram alcançados pela graça, aqueles que não foram regenerados ainda. O cristão procura fazer a vontade de Deus. Ele faz 100%? Não faz. Mas há agora uma nova vida, a regeneração é uma nova vida, uma nova disposição. Martin Lloyd Jones diz que é uma nova disposição, um novo desejo. O que eu amava, que era fazer a minha vontade, do meu jeito, agora eu não quero mais. Eu amo fazer a vontade de Deus. O que é isso? É regeneração. É obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Senão nós continuamos perdidos, continuamos andando rumo à perdição. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é essa. Na regeneração, ninguém faz nada. Porque nós estávamos mortos. Um morto não faz nada, não reage, não tem opinião, não percebe nada. Espiritualmente, nós estávamos mortos. Mas Ele nos deu vida. A partir dessa vida, a conversão. O Espírito Santo que agora habita em nós, nos move para obedecer a Deus. E nos dá um novo coração. A mensagem é arrependei-vos e crede no Evangelho, mas a Bíblia diz que o arrependimento é uma dádiva de Deus. Nós vamos ver um pouco isso. Oração lá em Daniel 9,13 diz implorar o favor do Senhor para nos convertermos. Sempre, meus irmãos, se você for estudar a Bíblia, ninguém foi salvo sem clamar por misericórdia. Deus nos leva a clamar por misericórdia dele. E isso já é fruto. Quando alguém clama por misericórdia de Deus, manifesta que houve regeneração. Vocês lembram quando o publicano e o fariseu foram orar? O que o publicano orou? Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus viu que era sincero. Não é só porque é uma frase decorada.
O outro, Senhor, obrigado porque eu não sou como essas pessoas. Olha isso aqui, ó. A Bíblia diz, qual deles voltou justificado? O ladrão na cruz. Como que só Deus sabia que aquele clamor era verdadeiro. E era, porque Deus disse que era. Então nós vemos, meus irmãos, que nós temos que, quando nós clamamos, Deus me salva. Essa semana eu li uma notícia que eu lembrei do ladrão da cruz na hora. Eu fiquei perplexo. Era uma notícia que estava num jornal que apareceu. Não sei se era acerto de contas entre traficantes aí. Eu só sei que depararam com um e na hora que os rivais estavam executando um desafeto deles ali, o jornal colocou isso que ele clamou. O que estava sendo executado, ele falou assim, Jesus, tem misericórdia, alguma coisa, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Meus irmãos, quando eu li isso, eu parei. Ele morreu, ele estava morrendo, e ele falou, Jesus, perdoa os meus pecados, e alguma expressão assim, de quem que você lembra? Foi verdadeiro? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu desejo que tenha sido. Mas é essa sensação do cara viveu a vida inteira no crime, na hora que ele viu a morte, de quem que ele lembrou? Jesus, tem misericórdia de mim, clamando, me salva, me perdoa os meus pecados. Meus irmãos, eu parei, eu fiquei pensando, meu Deus, a história da cruz se repete. E Deus queira que tenha sido verdadeiro esse clamor. E se foi, ele foi salvo. Se foi, ele foi salvo. A vida cristã, meus irmãos, nós vamos ver que é uma contínua conversão. A regeneração só acontece uma vez. Ninguém é regenerado duas vezes, porque Deus deu vida, acabou, tem vida ali, vida eterna. Mas a conversão é uma constante conversão. Nós somos chamados a estar sempre nos voltando para Deus, mesmo já convertidos, inicialmente. Por isso que a Bíblia diz, é no mesmo caso do arrependimento. Ninguém precisa arrepender uma vez só na vida. Para a salvação, sim. Mas a vida do cristão é um constante arrependimento, porque nós estamos sempre pecando, infelizmente. Nós estamos sempre, às vezes, desviando do caminho de Deus. Por isso que nós temos que falar, Senhor, me converta de novo para o teu caminho. Senhor, me traga de volta. Mesmo você já sabendo que você acredita. Não é que você precisa nascer de novo duas vezes. Não é isso. A justificação é um ato irrevogável. Deus te salvou, Deus te perdoou, Deus te deu vida, é para sempre. Mas nós ainda pecamos, nós ainda lutamos, nós ainda resistimos muitas vezes. E há dois tipos de conversões, pelo menos. A gradual, e ela existe. O que é a conversão gradual? Geralmente acontece com filhos de cristãos, de famílias de cristãos. A pessoa vai ouvindo o evangelho a vida inteira. Ela, no bom sentido, ela acostumou a ouvir, ela está habituada. Mas chega uma hora na vida dela, isso aconteceu comigo. Meu pai era pastor, desde que eu me conheço por gente. Fui criado dentro, ouvindo o evangelho. Mas chega uma época, um momento da sua vida que você fala, meu Deus, isso faz sentido para mim. Eu preciso desse evangelho. Não é porque eu cresci ouvindo isso. É uma conversão gradual. Você já estava no ambiente da igreja, como muitos de nós. Não é que vivendo certinho, sem errado, mas você já estava ali ouvindo. Você já via alguma coisa do evangelho na sua casa. E de repente Deus, você fala, nossa, cara, Senhor, é isso? Deus te dá aquela convicção de pecado, você se arrepende diante de Deus, você clama misericórdia, e foi indo. Mas para muitas pessoas isso não tem graça, né? O cara gosta daquela conversão repentina. Faz um teste. Chama dois jovens ou duas pessoas para dar testemunho. Fala, você vai contar que seja real, né? Não é simular. Pega alguém que cresceu dentro da igreja, que lutou contra o pecado, que errou, como todos nós. Mas que não teve uma vida louca aí, né? Mas que vivia sem crer em Cristo, aprendendo. E você fala, dê um testemunho para a igreja da sua vida. Eu vivi, graças a Deus, que Deus, mesmo eu não crendo ainda por causa da minha família, Deus me preservou de grandes coisas, de grandes pecados. E depois de um tempo, Deus mostrou que eu sou um pecador e que eu precisava de Cristo, tal, e eu continuo seguindo a Cristo agora, nascido de novo.
Vê se alguém vai dar bola. Não, desce aí. Não tem graça. Aí chama um cara que era drogado, matou, roubou, cheio de louco. Fala, irmão, era vida louca, vida louca, vida louca, papapá, agora eu converti Jesus. Aí o cara falou assim, tá, não, aí converti. Pô, acabou a vida do cara agora? Eu já vi testemunho assim, o cara ele fala da vida passada dele com alegria, porque dá ibope. Quando ele fala assim, aí Deus me alcançou, acabou. Agora que começa a vida, irmão, agora que você tem que falar. Não, aí eu converti, cara. Nossa, mas aquele tempo era bom, rapaz. Opa, que conversão é essa? A Bíblia diz, se você está falando com amor pelo teu passado longe de Cristo, e agora você fala assim, agora não faz mais nada, converteu. Peraí, é uma conversão suspeita. Agora, você pega alguém que fala, não, irmãos, eu tinha uma vida assim, se pode contar. Eu falo, isso aí eu tenho vergonha de contar. Isso é um passado que eu não me alegro. Quando Deus me alcançou, meus irmãos, a minha vida mudou dali para cá. Deus me alcançou, eu me arrependi de tudo que eu fiz, eu tenho cicatriz até hoje. Se eu pudesse voltar atrás, não faria do que eu fiz, porque eu carrego culpa, ainda assim, não culpa diante de Deus, mas a minha consciência ainda, eu carrego cicatriz, eu carrego colheita na minha vida, que se eu pudesse... Todo mundo, nossa, isso é conversão. O cara era vida louca, drogada e tal. As duas eram conversões. Porque o agir de Deus, ele age no moralista, que de repente ele acha que ele é certinho a vida inteira. Não, eu sou certinho, fui criado em igreja. Não, esse está confiando nele mesmo, está perdido também. Está confiando nele, está confiando na tradição dele, na moralidade, está igualmente perdido. Só que a gente vê um amor, fala, como que Deus quebranta um cara que confiava nele mesmo, que estava achando que ele era bom, de repente você não é bom não. Ele joga tudo isso por terra. Isso não é graça de Deus, irmão? Isso não é motivo para falar glória em pé, que ele diz para a igreja? Claro que é, mas para nós não. Para nós é só legal trazer um testemunho de um cara que foi assim, ó, pau. Mas Deus faz das duas formas. Não existe a forma correta na Bíblia. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser isso, tem que ser aquilo, não tem. Então, meus irmãos, para ficar clara essa primeira parte, regeneração acontece primeiro, conversão é o que acontece como resultado. Nós vamos mudar o nosso caminho, como a Bíblia diz. Por quê? Porque Deus nos deu vida. Agora nós vamos lutar contra o pecado. Agora nós vamos nos arrepender pelo poder unicamente de Deus. Mas agora nós vamos falar assim, eu não quero mais esse caminho. Quem que te deu essa nova vida? Quem que te mudou o desejo? Foi Deus. Por isso que a glória é só para Ele. Não é mudança de hábito, é uma nova vida. Paulo diz lá em 2 Coríntios, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criação. Eu tenho um novo coração, que aquele coração que era resistente, odiava a Deus, agora eu amo. Eu não entendi a Bíblia. Gente, eu falo para um amigo meu há mais de 25 anos do Evangelho. Eu já comprei Bíblia, já perdeu a Bíblia, já dei livro, já fiz de tudo assim que a gente pode fazer. Ele olha e fala, não, agora eu entendi. Agora eu vou conseguir ser crente. Oh, rapaz do céu, não entendeu nada. Aí manda mensagem de madrugada, aí liga, aí fala comigo chorando, que agora que minha esposa vai sair de casa, não vai. Aí eu falo, não, eu vou seguir, agora eu sei o que é. Eu falo, não é isso, não. Você tem que clamar misericórdia, não é você agora começar a fazer as coisas. Isso vai ser consequência. Meus irmãos, quando Deus nos dá vida, nós começamos a... O primeiro sintoma, quando nós temos o Espírito de Deus, é compreender o livro que o Espírito inspirou, que é a Bíblia. Você fala para uma pessoa da Bíblia, não entende nada da Bíblia. Fala, Deus amou de tal maneira. Como assim? Que Deus morreu na cruz? Mas por que Jesus teve que morrer na cruz? Entendeu? Entendeu? Coitado de nós, que estava perdido, não dele. A cruz não foi a derrota, a cruz foi a vitória. Então, quando a pessoa não compreende, ela fica com esses sintomas, ela fica tentando fazer um meio termo ali. Agora, elementos da conversão. Se houve regeneração, é Deus quem dá vida para morto. Deus fala assim, vou dar vida para o Joel, vou dar vida para o Alexandre, para o Cleber. Deus dá vida. A gente não está nem procurando vida. Nós estamos curtindo a nossa vida no cemitério espiritual. Não estamos mortos ali. Aí Deus nos dá vida. Opa! A partir da vida acontece tudo. A partir da regeneração, Deus vai fazendo a obra. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Crescer em santificação. Por quê? Porque houve vida.
crescer em santificação é na dependência totalmente de Deus, é ou não é? Mas é responsabilidade nossa? Também é. Porque ninguém pode falar, Senhor, eu não cresci em santificação porque eu não tinha os recursos. Eu estava muito ocupado. Sabe, Senhor, eu tinha outras coisas para fazer. Quem de nós vai poder falar isso? Deus vai falar assim, ó, você tinha o Espírito Santo, você tinha a minha palavra, você tinha a vida da igreja, você foi negligente. Você foi negligente. Agora, elementos da conversão, meus irmãos, esses dois elementos, se não tiver presente, não é conversão verdadeira, segundo a Bíblia. Conversão não é eu falar que eu estou convertido, não é eu me declarar convertido, não é eu começar a frequentar a igreja, não é eu ter o meu nome no hall de membro da igreja, não é eu... Isso tudo pode ser verdade e pode ser mentira, pode ser falso. O primeiro elemento da verdadeira conversão, da vida que houve regeneração, que é a conversão, é o arrependimento. É arrependimento. O que o texto de Atos 3,19 diz? Arrependei-vos e convertei-vos. Jonathan Edwards diz assim, eu necessito me arrepender do meu arrependimento, que muitas vezes é superficial. Vou repetir. Olha o que esse homem de Deus disse. Eu preciso me arrepender do meu arrependimento. Por quê? Porque muitas vezes o arrependimento é superficial. É só uma tristezinha ali. Não é algo tão profundo. Nossa geração, meus irmãos, a geração de evangélicos hoje no mundo, no Brasil principalmente, ela ouve muito pouco sobre arrependimento. Muito pouco sobre a necessidade de arrependimento. É só prosperidade, vitória, é só coisa assim para te fazer sentir-se bem. Hoje é mais pregado um falso evangelho que vai resolver todos os teus problemas, vai te dar vitória, carro novo, casa, saúde, vai dar tudo para você. E aí quando você vai falar do verdadeiro evangelho, as pessoas falam assim, mas... Aí a pessoa vai para uma igreja onde o pastor prometeu, falso pastor, ele prometeu, se você crê em Cristo, você não vai ter mais problema. Se você crê em Cristo, você não vai ter mais problema de saúde financeira, você não vai ter mais nada. Entendeu? Quem não quer? Aí o cara vai, ele entra na igreja, começa a ouvir a pregação ali, na primeira semana, como acontece com todos nós, vem problemas na vida. Ele, em vez de duvidar do que o pastor falou, ele vai duvidar de Deus. Ele vai assim, pera lá. O cara falou que se eu fosse lá não ia acontecer problema, então Deus está me enganando? Não, quem está te enganando é quem falou. Deus nunca falou isso. Se você ler na Bíblia, Deus nunca prometeu isso. Jesus falou lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, vê a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11. Vê a vida de todos, vê a vida de Paulo. Paulo estava perseguindo os cristãos. Quando Deus o chamou, ele começou a ser perseguido por ser cristão. O que Deus falou para Paulo? Eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Lá lê Atos 9:24. Deus nunca prometeu vida fácil para ninguém, meus irmãos. Deus, como diz, acho que Augusto Nicodemos, Deus nunca prometeu um voo sem turbulência, mas ele prometeu aterrissar com segurança. Agora, o problema é quando as pessoas nos enganam com o falso evangelho. E aí, quando você vai falar do verdadeiro evangelho, a pessoa fala, não, mas falaram para mim outra coisa. Pois é, então vai cobrar dele, porque não foi isso que Deus falou. A pessoa vem para a igreja sem arrependimento. Um tempo atrás encontrei uma pessoa no ambiente de um estudo de grupo caseiro assim, e alguém falou assim, esse rapaz aqui que converteu, ele era do mundão, converteu. Eu já liguei a antena e falei assim, você converteu? Converti. Que igreja que você está indo? Estou indo ali. Como foi sua conversão? Perguntei. Sabe o que ele falou para mim? Eu era baterista meio profissional no mundo aí. Tocava aqui com a galera e tal. Aí um dia meu amigo foi no ensaio da igreja e o baterista não foi. Aí falaram, toca aí. Aí eu estou tocando na igreja. Falei, tá. Não, eu tô lá. Quer dizer, ele foi no ensaio, faltou um cara da música, eu falei, vem tocar bateria com nós aí que você é bom.
Ele começou a tocar, ele falou assim, a partir disso, na cabeça dele, está convertido. Eu falei, irmão, só porque agora está... muitas igrejas usam essa estratégia, dá um ministério pro cara. Para segurar o cara ali, não, vem cá, já dá um ministério para você aqui. Aí o cara, pior ainda. Porque ele acha que já está engajado no ministério. Meus irmãos, vocês devem conhecer pessoas assim, eu também conheço meus amigos até hoje, pessoas que o cara falou para mim, não, cara, que agora eu converti também, agora eu estou ajudando o ministério e tal. Só que você vai ver a vida do cara, não tem compreensão nenhuma. Mas está no ministério, as igrejas fazem isso. Já coloca o cara, o novato ali, e o cara... Aí como você vai evangelizar um cara que já acha que está evangelizado? É mais difícil ainda. A pessoa não fala, por que você acha que você converteu? Meus irmãos, e a pessoa fala assim, eu não sei muito do evangelho ainda, não tem problema, porque o novo convertido não vai dar aula de teologia sistemática para você. Nem é esse o objetivo. Mas alguns elementos têm que estar presentes. Fala assim, eu achei que eu não precisava de Cristo. Hoje eu entendo por que Jesus veio ao mundo. Eu sou um pecador, cara. Eu achei que estava tudo bem comigo. Eu achei que porque eu fazia isso. Mas hoje eu tenho uma consciência de que eu sou um pecador, que se não fosse Cristo na minha vida, eu não teria salvação. Opa, é bíblico. Então hoje eu passei a confiar nisso, eu não confio mais em mim, eu não confio mais na tradição, nem na minha família, que era da igreja e tal. Deus me deu uma compreensão de que eu estava perdido. E aí eu pedi perdão, falei, Senhor, me perdoa porque eu ter vivido rejeitando o Senhor tanto tempo, me arrependo dessa vida. Ele pode não saber mais nada do que isso, meus irmãos, no começo. Mas isso é suficiente, se for verdadeiro mesmo, para falar, é um indício de uma conversão genuína. Alguns dos Nicodemos, numa palestra sobre arrependimento, ele diz assim, Noé, quando subiu na arca, ele não disse, gente, vai dar tudo certo, algo bom vai acontecer. Jeremias não foi preso porque disse, creia e declara a vitória. Daniel não foi jogado na cova dos leões por dizer ao rei, sorria, Jesus te ama. João Batista não foi decapitado por dizer a Herodes, eu profetizo bênção sobre tua vida. Tudo isso aconteceu porque eles disseram, arrependa-se dos seus pecados. Agora, o que é dito nas igrejas hoje? Sorria, Jesus te ama, você é o ponto fraco de Deus, você é isso de Deus, você é o centro da vontade de Deus. O cara chega lá bajulado, mimado, mas continua perdido, irmão. A mensagem do Evangelho, primeiro, é arrependimento. O primeiro sintoma de uma conversão é o desejo de arrepender. Eu não quero que fale bem de mim, não, meu irmão. Eu lembro quando, na história, diz que Lutero, quando ele orava, confessando os pecados, e vinha uma acusação, falava, você é mais pecador do que isso. E ele falava para Deus, não Deus acusando ele, né? Aquela acusação que vem, Satanás é o acusador. Ele falou assim, eu sou muito pior do que até você mesmo sabe, mas Deus já me perdoou de todos os pecados. Arrepender-se do que se eu acho que eu estou certo, que eu já estou no caminho certo? Convergir do que se eu acho que eu estou na direção correta? Mateus 3,1 diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos. Jesus, em Mateus 4,7, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se. Quando Pedro pregou no Pentecostes, Atos 2, ele diz assim, o povo falou assim, o que nós faremos? O que Pedro falou? Arrependemos, creio no Evangelho. Martin Lloyd-Jones diz assim, meus irmãos, a primeira necessidade de toda alma, como nós vamos ver, é acertar-se com Deus. Nada importa senão isso. O Evangelho começa com Deus, porquanto o que está errado com todo o mundo é que todos estão numa relação errada com Deus. Portanto, nós devemos pôr o arrependimento ali em primeiro lugar. Ele é o problema original, a principal consequência da queda. O primeiro sintoma de uma conversão é, Senhor, eu me arrependo da vida que eu tinha. Eu vivia totalmente contrário ao Senhor, totalmente para mim mesmo, totalmente fazendo a minha vontade, os meus pensamentos. Jesus falou de arrependimento em Marcos 6,12. A primeira palavra dos 12 apóstolos foi arrependimento. O foco da pregação de Pedro em Atos 2 é arrependimento. Era a essência da pregação de Paulo em Atos, Romanos, 2 Coríntios, arrependimento. Das 7 igrejas, lá em Apocalipse, 5 foram claramente convocadas ao arrependimento. Agora, o que não é arrependimento? Eu gosto sempre de falar assim, o que é
Antes de ver o que é, fala o que não é, porque sempre há coisas parecidas. O que não é esse arrependimento? Arrependimento não é você resolver agir melhor. Ah, não, de agora em diante eu vou agir melhor. Lembra quando Pedro tentou fazer isso? Senhor, todos vão te negar. Pode deixar que eu vou agir diferente deles. Bati aqui sem querer. Arrependimento não é você tentar ser melhor. Deixa comigo que eu vou melhorar. Arrependimento não é penitência. Ou seja, não é você tentar pagar os seus pecados mesmo com uma nova vida agora. Agora deixa que eu mesmo vou fazer tudo certo para eu pagar o que eu estava fazendo errado. Não é. Você tem que confiar só no que Cristo fez. Arrependimento não é somente questão intelectual. Não é somente. Grave a palavra, somente, porque ela começa. Não é você falar, puxa vida, eu estava errado mesmo. Só uma compreensão intelectual. Não é. Não é também você só se lamentar. Você e eu já vimos várias pessoas que estão fazendo coisas erradas, contrárias, ele admite, mas não muda. Você roubou? Roubei. Você vai parar de roubar? Não. Você arrependeu que você estava roubando? Ah, arrependi. Por quê? Porque me pegaram. Mas você quer parar com o roubo? Ah, não. Eu gosto dessa vida. Tempo atrás, eu conversando com um rapaz, 18 anos, de outra cidade, que pediram para eu conversar com ele. Falei, ajuda ele no tráfico, ele está mexendo com droga. O rapaz sentou, na idade do meu filho, 18 anos, sentou ali na minha frente, e ele foi falando da vida dele, foi falando. Ele falou assim, eu sou do tráfico, irmão. Ah, você é do tráfico? Eu sou do tráfico. Já fiz isso, já fiz aquilo, já matei, já fui preso, já roubei, já não sei o que, 18 anos. Ele falou assim para mim, daquele tipo, né? Daquela linguajar própria. Falou assim, você acha que tem perdão para mim ou não? Falou para mim. Falei, tem. Em Cristo tem. Você confessa Cristo como seu Senhor? Você se arrepende de estar vivendo dessa forma que é contrária para o sinal? Eu não me arrependo, não. Falei, então, não tem, irmão. Infelizmente. Se Deus não tocar no seu coração, se você não se arrepender diante de Deus e confessar Cristo, assim, eu gosto dessa vida, ele falou para mim. Mas é triste. Não tinha que falar. Ele olhava assim para minha cara, ele viu os livros atrás. Você já leu todos esses livros aí? Eu, cara, eu quero te falar do único livro, eu falei para ele. Esse aqui, ó. Aí ele olhou para mim e falou assim, você já teve alguma igreja? Ele falou, já. Ah, já falaram já que todo mundo é pecador, né? Eu falei, é verdade. Mas você se confessa como um pecador? Você sabe o que é um pecador? Não é todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. Vocês confessam? Ah, eu não sei. Não achei. Assim, você acha que a vida que você está levando é de acordo com o que Cristo... Já ouviu falar já do amor de Cristo? Abri João 3,16 para ele. Até essa parte aqui é muito bonita, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É até muito linda, né? Mas ele diz assim, para que todo que nele crê não pereça. Ou seja, se você não crê, agora você não consegue crer. Eu não consigo crer. Nós temos que clamar a Deus aqui. Senhor, me dê fé para crer no Senhor e me arrepender dos meus pecados. Não quis, se endureceu. Na outra semana, eu recebi uma notícia do parente dele. Falou, voltou para a vida do crime, os traficantes ligaram, ofereceram uma proposta para ele. Ele voltou para a vida louca e falou assim, nunca mais quero ouvir falar sobre isso aí. Mas o evangelho está lá. O evangelho está lá. Mas não quis arrepender, porque ninguém de nós quer arrepender, meus irmãos, se Deus não fizer a obra. Arrepender não é deixar fazer mudança e não é também deixar de fazer algo. E também não é somente ficar triste, porque existe o remorso. Sabe o que é o remorso? Eu falhei. Falei, agora eu vou tentar dar um jeito de fazer a mesma coisa sem os outros perceber. De não ser pego. Arrependimento, ele está sempre ligado a uma volta para Deus. Eu confesso pela graça que eu pequei, confesso que eu feri a santidade de Cristo e eu volto à comunhão com Cristo. O que é o arrependimento bíblico? É uma decisiva mudança. Eu afasto da vida de pecado. Eu não quero mais essa vida, Senhor. Eu vou lutar contra isso? Vou. Quem daqui não luta contra pecado? Todos nós, meus irmãos. Você pode estar
Há 50 anos na vida cristã você vai lutar contra o pecado, eu também. Enquanto Cristo não levar, nós vamos lutar. Agora, a luta é um sinal de vida espiritual, porque o morto não luta. J.C. Ryle tem um livreto que chama assim, Viva ou Morto. É muito bom para o evangelismo. Ele fala assim, o vivo é aquele que está lutando contra o pecado. O morto é o que Paulo fala em Efésios. Ele está vivendo o curso desse mundo. Ele está ali. Ele está em ladeira abaixo. Agora, aquele que Deus deu vida, ele está lutando. Ele confessa. Ele sente mal com o pecado. Ele pede misericórdia para Deus. Porque ele teve vida. Arrependimento é uma visão da santidade de Deus. Eu estou pecando contra um Deus que é 3 vezes santo. Não é porque eu falhei. Não é porque eu decepcionei alguém. É porque eu pequei contra um Deus que é santo. João Calvino, nas Institutos, ele diz assim, ninguém pode receber a graça do Evangelho pela fé sem que volte atrás em sua vida extraviada. Tome o caminho reto e se dedique com todo empenho a refletir no verdadeiro arrependimento. Kevin DeYoung diz assim, o remorso, observe essa frase, meus irmãos, o remorso se sente mal pelos pecados passados. Remorso. Nossa, eu fiz muita besteira na vida. Fica só lamentando. E ele fala assim, mas o arrependimento se afasta dos pecados passados. Senhor, eu não quero mais aquela vida. Senhor, eu quero amar aquilo que eu odiava, que era a tua palavra, agora eu amo. Aquilo que eu amava, que era o pecado, agora Deus me deu condição de odiar. Senhor, eu não quero mais ter aquela vida. Meus irmãos, leia o capítulo 6 de Romanos, Paulo vai falar isso. Se você está se vangloriando da tua vida passada, você se arrependeu do quê? Não há nenhuma virtude em nosso arrependimento se ele não nos levar de volta para Deus. Quando Davi ora no Salmo 51, um verdadeiro arrependimento, ele diz assim, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. O arrependimento, meus irmãos, se por um lado ele nos afasta do pecado, ele nos aproxima de Deus. O verdadeiro arrependimento me dá ódio pelo pecado, me dá nojo pelo pecado. E ele me faz desejar ter a Deus, ele me traz de volta para Deus. J.I. Packer, num livro Teologia Concisa, ele diz assim, a palavra arrependimento no Novo Testamento, ela significa primeiro mudança de mente. Sabe por quê? Porque o pecado entrou pela mente. Não é? A serpente falou assim, jogou um conceito errado, as pessoas começaram a pensar e o pecado entrou. Por isso que Paulo fala, nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Deus primeiro, o arrependimento, né, essa transformação, a metanoia, é uma mudança de mente. Eu começo a pensar de forma diferente porque Deus agiu em mim. Ele diz assim, é uma mudança de mente, de forma que as ideias, os valores, os costumes, toda a vida da pessoa é diferente. É uma mudança radical, tanto interiormente quanto exteriormente, na questão do ânimo, da vontade, dos afetos, da conduta, do estilo de vida, tudo. Arrependimento é você ser colocado numa nova vida, novo desejo. Deus colocou um novo desejo no seu coração agora. Eu quero servir a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero andar por aqui, Senhor. É interessante porque a religião oprime as pessoas, que as pessoas, elas vêm arrastadas. Né? O cara vai, vamos para a igreja, tem que ir para a igreja, domingo tem que ir para a igreja, nossa, tem que ler a Bíblia, rapaz. Você fala, parece que você é um cachorro que está amarrado, alguém está te puxando. A religião oprime, ela sufoca as pessoas. O cara está louco para sair dali. Se a mulher dele não chamar ele, ele vaza da igreja. Se o marido não falar para a mulher, se os pais não falar para os filhos não vem para a igreja. Isso é religião. O evangelho, ele muda a vontade, meus irmãos. Paulo diz que Deus muda a nossa vontade. Agora eu tenho vontade de servir a Deus. Agora eu começo a ter prazer na lei de Deus. Não é isso que a Bíblia fala? Lê o Salmo 119. Luta contra o pecado, mas você vai ver o prazer que ele tinha em Deus. Nem sempre é prazeroso. Muitas vezes é a luta mesmo. Fala, Senhor, eu não estou com prazer, mas pela obediência eu vou. E no caminho Deus vai nos dando prazer. Mas agora um desejo. Eu quero fazer a vontade de Deus. Ninguém está me obrigando. Ninguém está com uma arma na minha cabeça. Só vai ler a Bíblia todo dia aí. Isso é religião, irmãos. Isso é legalismo. Isso é opressão. Você está cheio de gente. Se você não falar para o cara fica 20 dias sem ler a Bíblia. 20 dias sem orar, não sente falta. Vaza da igreja, some da comunhão dos irmãos, não sente falta. Aí você tem que ficar puxando ele. Claro que a Bíblia diz que tem uns fracos na fé, que você tem que arrastar, ter misericórdia, sim. Mas a vida inteira arrastado, a vida inteira abatido, porque parece que Deus, quando salvou, acabou a vida do cara. O cara era alegre, dinâmico, fazia tudo, converteu, não foi mais nada. Ficou uma cara de coitado. A Bíblia diz que nós devemos servir a Deus no Salmo 100 com alegria. Davi, quando arrependeu, no Salmo 51, ele fala, Senhor Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. A salvação produz alegria no nosso coração.
E alegria não é estar o dia inteiro rindo, gargalhando. É ter uma gratidão pelo que Deus fez em Cristo. Mesmo que você esteja passando por momentos difíceis na sua vida, há no seu coração uma alegria no Senhor, pelo que Ele fez por mim, pelo que Ele fez por você. Isso faz parte do verdadeiro arrependimento. Eu vou adiantar um pouco aqui, mas não vou deixar de falar tudo, meus irmãos. João Calvino diz que o arrependimento é a mudança de mente. Sproul fala que essa metanoia, a transformação. Resumindo, meus irmãos, evidências do arrependimento bíblico. Thomas Watson, um dos puritanos, ele traz 6 características. A primeira característica do arrependimento é uma visão do pecado. Davi, quando pecou, o que ele fala? Nasci em pecado. Eu pequei. Filho pródigo, quando saiu, caiu em si, aquilo é a ação do Espírito Santo, fala, pequei contra os céus perante Deus. Primeiro sintoma do verdadeiro arrependimento é a convicção de pecado. Senhor, eu pequei. A segunda é tristeza pelo pecado. Não é assim, se eu pequei, mas quem não peca, né? Todo mundo peca. Quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Ele começa a usar fora de contexto. Não, Senhor, Senhor, eu pequei. Eu quebrei a tua lei. Terceira, eu vou confessar o pecado de Deus. Senhor, eu pequei contra o Senhor, ou diante de alguma pessoa, e aí eu começo a ter vergonha do pecado. Puxa, como o pecado me seduziu, como eu estava enganado. Como eu achei que eu estava esperto, mas na verdade eu estava enganado. Porque você sabe o que significa a palavra sedução no original? É tirar do caminho. Seduzir é tirar do caminho. É você estar andando por aqui, alguma coisa te seduz e você sai do caminho e começa a olhar. Como se você estivesse viajando na estrada e você é seduzido pela paisagem. Você vai indo para o acostamento e tromba no barranco. Aquilo te seduziu, que tirou. O mundo é sedutor. Ele quer tirar você de ver a Cristo. Olha que coisa linda, você começa a se distanciar, ser atraído. Agora o pecado ele te traz vergonha. Primeiro ele seduz. Mas o arrependido agora começa a ter vergonha. E o quinto passo é ódio ao pecado. Você começa a falar, Senhor, eu não quero mais, Senhor, ainda que eu esteja sujeito, Senhor, me coloca um ódio, eu não quero mais cair em pecado algum. Eu não quero nem pecar, nem se ninguém percebeu. Porque a Bíblia fala dos nossos pensamentos. A Bíblia fala que o cristão não tem pensamento livre. A Bíblia fala em Filipenses 4:8, para nós pensarmos de tudo que é agradável, verdadeiro, de boa fama. 2 Coríntios, lá Paulo fala, amarrar os nossos pensamentos cativos a Deus. Colossenses 3:1, Paulo fala, pensai tudo que é nas coisas do alto, ou seja, nós devemos santificar os nossos pensamentos. Porque se você e eu cultivarmos pensamentos pecaminosos, meus irmãos, já estamos pecando contra Deus, sabia? E nós vamos ser levados a práticas pecaminosas. Fica pensando em algo errado. Seja em imoralidade, seja em desonestidade, seja em vingança. Se você cultivar esse pensamento, Deus age. Deus tem poder, o Espírito Santo, de fazer nós termos pensamentos santificados. Por isso que nós devemos confessar pecados de pensamento. Senhor, me perdoa porque eu estou pensando. Quem já não fez isso? Mas ninguém percebeu ainda. Mas Deus sabe, Deus conhece. E eu devo ter pensamentos santificados. Então é ódio ao pecado, não só ao pecado externo, mas ao pecado que você ainda está lutando ali dentro. E o último passo é o abandono do pecado. Provérbios fala, toda bem-aventurada que ele confessa e deixa o pecado. Nunca mais vou pecar? Se fosse possível, meus irmãos. Mas nós não cremos na impecabilidade. A Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia ensina uma luta até o sangue contra o pecado. Que nós devemos falar, Senhor, eu odeio o pecado. Senhor, eu quero ser vigilante, eu quero ter uma vida tão íntima com o Senhor, que eu quero odiar o pecado, quero me afastar de tudo que me leva ao pecado. Charles Spurgeon, num dos livros dele, Sabedoria Simples para Pessoas Simples, é um livro mais diferente que eu já vi do Spurgeon até hoje. Parece um livro de provérbios, ali, muito interessante. Ele fala assim, quem quer fugir do alcoolismo não pode amarrar o cavalo na frente do bar. Naquela época as pessoas não davam cavalo. Transporta para hoje. Se você quer fugir da impureza, para de estacionar seu carro na frente de um lugar que vai te induzir. Para de ficar andando com pessoas que vão te levar para o pecado. Para de ficar em ambientes que vão te seduzir para o pecado. Esse mundo é sedutor, para onde que eu vou? Claro, nós estamos no mundo. Mas nós sabemos que tem lugares específicos que não vão nos estimular a pecar. Você sabe disso, você sabe quais lugares são. Não precisa ninguém por regra. Fala, Senhor, tais lugares estão me induzindo, estão me facilitando. Eu quero
parar com isso. Amizades erradas. Olha só aqui que Thomas Watson, num livro, A Doutrina do Arrependimento, ele diz assim: uma alma revestida de graça se esforça para dar a pior impressão de seus pecados, mas os hipócritas fazem o melhor retrato que pode deles. O verdadeiro arrependido, ele fala assim: eu pequei, o pecado é horrível. O falso arrependido, ele vai tentar colocar, ainda enfeitar o defuntinho dele ali. Não, eu pequei, cara, mas não foi bem assim. Ele ainda está tentando maquiar alguma coisa. E o arrependimento é graça divina ou obra de Deus, meus irmãos? É Deus quem opera o arrependimento em nós ou é o homem que consegue se arrepender? É claro que é Deus quem faz em nós. Não tem nada em nós mesmos de bom em Deus. Romanos 2,4 é um dos textos que fala: ou desprezas que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Meus irmãos, Deus é tão bom que mesmo quando nós estamos endurecidos, pela bondade dele, ele mostra os nossos pecados, senão nós continuaríamos endurecidos. Então, o arrependimento é uma obra de Deus no nosso coração. Não é uma obra nossa, é um agir de Deus. E ele tem 3 elementos: intelectual, emocional ou volitivo. Rapidamente, o arrependimento, ele muda a minha mente intelectual. Eu compreendo o pecado. Ele é emocional, ele mexe com as minhas emoções. Não é emocionalismo, mas ele mexe. Senhor, eu estou profundamente triste pelo que eu cometi contra o Senhor. Ninguém pode pecar contra Deus e ficar como um mármore. Ele vai ser quebrantado, ele vai muitas vezes chorar. Não é o tanto do choro, não é o tanto que chora, mas ele vai ficar extremamente abatido por isso. E o terceiro elemento é o que amarra o verdadeiro arrependimento: é a vontade. Eu perco a vontade de pecar novamente. Eu posso pecar? Posso, mas eu não quero mais pecar. Os estudiosos, teólogos, dizem que esse elemento volitivo da vontade é o que amarra os outros dois. Você pode compreender que o pecado é pecado, você pode chorar, mas você não pode querer mudar. Do jeito que tá bom. Não. O arrependimento, ele muda a nossa vontade. E ele é uma graça de Deus na vida do homem. O outro elemento, meus irmãos, rapidamente para nós falarmos, o primeiro elemento, a primeira evidência da conversão é o arrependimento. A segunda é a fé. O segundo elemento é a fé. Olha o tanto de coisa que eu estou pulando. Eu achei que eu tinha umas 4 horas aqui, irmão. Mas eu falei, a essência eu falei. O que é fé, meus irmãos? O que você definiria como fé? A fé é indispensável à vida humana. Se você perguntar aí fora, se você fizer um teste com as pessoas que você conhece, crente, não crente, qualquer religião, você vai falar assim: você tem fé? Eu duvido que alguém vai falar: não, eu não tenho. A maioria vai falar assim: eu tenho. Que bom. Não. A fé é um elemento frágil. A fé não quer. A palavra fé em si mesma não quer dizer nada. Aí você pergunta: você tem fé? Tem em quê? Aí que vem a questão. Eu tenho fé na fé. Eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé que... Aí ele começa a falar de algum Deus dele, de alguma coisa. Aí você vê que a fé dele não é bíblica. Porque se você estudar na palavra de Deus, a fé, ela está sempre vinculada a Jesus. Fé em Jesus Cristo. Fé no Senhor Jesus. Fé na palavra de Deus. A fé não é um objeto para você falar assim: eu tenho fé. O importante é ter a minha fé. Não é importante eu ter a minha fé. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. É ou não é? Paulo não fala isso em Efésios 2, 8 a 10? Ninguém é salvo pelas obras, somos salvos pela fé, que é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Deus mesmo nos dá fé para crer nele. Ninguém é salvo pela fé. Você sabia disso? Nós somos salvos mediante a fé. O nosso Salvador é Cristo. E Deus nos deu a fé, que é um instrumento de crer nele. Mas o nosso Salvador é Cristo. E o meio de nós crermos nele é através da fé. Ninguém é salvo pela fé na fé. Nós somos salvos. Quem que é o nosso Salvador? É Cristo. Você é o nosso... Quem é meu Salvador? Cristo. Como você crê nele? Pela fé que ele me deu. A fé é como um cano que atravessa toda a minha confiança que chega em Deus. Então eu sou salvo por Cristo. E eu sou salvo, vê que a Bíblia diz, salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E a ideia popular de fé é pensamento positivo.
O importante é você ter fé, irmão. O importante é você pensar positivo. Fé não é pensamento positivo. Fé não é probabilidade. Eu espero que a Bíblia esteja certa. Não, isso não é fé. A fé é assim, eu sei que a Bíblia está certa. Deus me deu fé para crer nele. Não, eu espero que Jesus realmente tenha vindo e feito isso aí. Não, não espero. Eu tenho certeza que ele veio. Porque Deus me deu fé para crer na palavra dele. E a fé bíblica, ela só é na palavra de Deus. Se você falar assim, eu creio. Eu lembro quando, acho que foi John MacArthur, eu escutei uma vez, ele estava pregando para um monte de jovens. E tinha ali muçulmano, islâmico, espírita, tinha tudo. E teve, a hora que acabou o culto, um jovem chamou ele ali, falou assim, pastor, eu queria falar com o senhor. Ele sentou na primeira fileira assim, falou assim, eu entendi o que o senhor falou. Você entendeu? Eu entendi. Ele assustado porque ele sabia que o público todo dele ali era islâmico, era muçulmano, ele tinha de tudo ali. E ele falou assim, eu entendi que agora eu tenho mais um salvador. Eu sou muçulmano e agora eu tenho essa fé que o senhor falou também. Eu falei, irmão, você não entendeu nada. Ele falou assim, ele achou que eu estava apresentando mais uma coisa para ele. Então, quando a pessoa fala que tem fé, você fala assim, em quem você tem fé? Em quem você acredita? A declaração de fé dela vai falar se ela tem uma fé salvadora ou não. Você acredita, você tem fé que só Jesus pode salvar? Só Jesus é o Deus encarnado? Que a Bíblia é a palavra de Deus? Infalível, imutável? Você crê em tudo que a Bíblia diz a respeito de Deus? Ou você tem um Deus na sua cabeça? Não, eu tenho fé que a Bíblia é a palavra de Deus. Então isso foi te dado do alto. A nossa fé é Sabe o que é a nossa fé? Sabe o que é a fé bíblica? É a confiança. É a certeza de que nós cremos naquilo que Deus fala, quem Ele é na palavra. Não é o que você pensa de Deus. Não interessa o que você e o que eu pensamos de Deus. Não interessa o que a Bíblia diz, meus irmãos. Essa é a verdade. Então, cada um pensa de Deus o que quiser, não. Por que tem a Bíblia, então? Se Deus falasse, o importante é o que você concluir, eu não vou nem deixar a Bíblia. Mas por que Ele deixou a Bíblia como um guia de fé e prática? Infalível, porque a minha fé tem que estar centralizada na palavra, no que Deus disse o que Ele é. E aonde Deus disse quem Ele é? Na Bíblia. Só na Bíblia. Então, se minha fé não está na palavra de Deus, não é uma fé bíblica, não é uma fé salvadora, é uma fé mística, é uma fé especulativa. Sabe qual que é a fé especulativa? É aquele que fica estudando sobre o Deus. Eu já estudei, eu sei que é verdade, eu sei que aquela história é verdade. Ele fica especulando como um historiador, mas não crê. Não crê. A fé temporal. O cara vai no acampamento de jovem, de casal, ele volta. Nossa, ele volta naquela semana, você fala, esse cara aí passa 2 semanas, 3 semanas. Aquela fé temporal foi emocional. Foi só porque ele foi. Uma fé que ele inventou. E tem a fé milagrosa, meus irmãos. Fé milagrosa é aquela, eu creio que Deus pode fazer um milagre na minha vida, me curar, me levantar financeiramente. Você crê que você é um pecador, que Deus salvou? Não, mas eu creio que Deus pode fazer um milagre em mim. Isso é fé milagrosa. Você lembra dos 10 leprosos que foram lá para Jesus curar? Só um voltou? Os outros tinham fé milagrosa. Eles acreditaram que Jesus podia curar. Curou, eles vazaram. Um voltou para dar glória a Deus. Um falou assim, Senhor, a cura maior não é a da lepra, é da incredulidade. O pior pecado, todo pecado nasce da incredulidade, só que as pessoas não pensam que a incredulidade é pecado, e a Bíblia diz que é. E a fé verdadeira, ela não está vinculada ao que Deus pode fazer na minha vida hoje. Ela está ligada ao que Deus fez em Cristo por mim. Eu não fico esperando Deus fazer alguma coisa para mim, para só ver se eu tenho fé. Eu olho para a cruz e falo assim, minha fé está ali, ó. Tudo já foi feito. Tudo já foi feito. E ela também envolve conhecimento, confiança, eu creio nisso, não apenas de intelecto, não apenas me emociono com isso, não apenas sou quebrantado por isso, mas toda a minha vida é movida agora pela cruz, pela vida de Jesus. Isso é fé bíblica. Ela nasce em Deus, ela é alimentada pela palavra de Deus e ela não sai da palavra de Deus. E a fé, meus irmãos, ela é gratuita. E a fé, meus irmãos, ela influencia toda a nossa vida, a nossa cosmovisão. Tudo que um cristão agora faz, um cristão que foi regenerado, que converteu, que arrependeu, que tem fé em Cristo, a cosmovisão dele agora é a palavra de Deus. Ele trabalha para a glória de Deus, porque ele foi regenerado, porque ele foi convertido, porque ele converteu,
porque ele foi alcançado pela graça. O casamento dele agora é diferente. O jeito que ele cria filhos agora é para a glória de Deus. Não está preocupado só com o comportamento externo. Tem muitos psicólogos aí e que pessoas que não creem que estão falando, você precisa educar teu filho, você precisa fazer isso. Mas nós, que somos cristãos, nós procuramos falar do evangelho que atinge o coração dos nossos filhos. O evangelho começa lá dentro, de dentro para fora. E, meus irmãos, para terminar, por que falar de conversão, de regeneração no ambiente da igreja? Eu termino lendo aqui o que J. Ligon Duncan III disse na revista Fé para Hoje, uma revista da editora Fiel. E vai para a gente concluir a importância de nós falarmos sobre conversão. O que é essa conversão? Que ela, primeiro é a regeneração e depois vem a conversão. E a conversão se apresenta no arrependimento e na fé, são os dois elementos. Olha só o que ele diz. Uma igreja local saudável, uma comunidade de cristãos saudável é caracterizada por um entendimento e uma experiência da poderosa obra da conversão realizada pelo Espírito. Uma igreja local saudável entende que somente Deus pode mudar o coração humano. Que somente Deus pode criar mudança profunda em lugares profundos, onde nenhum ser humano pode penetrar. E que quando Deus muda o coração humano, o coração responde com confiança em Deus, com arrependimento de pecado. E ele termina. E há, juntamente com o arrependimento, uma transformação de vida, de modo que aqueles que estão ao redor podem ver a nova obra que Deus está operando no coração daquele homem, mulher, rapaz e moça que foi convertido. E é isso que torna a igreja diferente do mundo. São pessoas convertidas, que estão, pela graça de Deus, que foram primeiro regeneradas e que, pela graça de Deus, mudaram a forma de viver. Não vivo mais para esse mundo, não vivo mais por dinheiro, não vivo mais para os meus prazeres, não vivo mais para agradar pessoas, não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo para Deus, para a glória de Deus. Isso só é possível se Deus regenerar. E quando Ele regenera, Ele nos leva a converter os caminhos, os maus caminhos. E se nós realmente convertemos, nós nos arrependemos e temos uma fé bíblica. Amém?